Não dá para dizer que o mar nunca vai revelar todos os segredos dos navios afundados. Mas, sinceramente, esse dia ainda está bem longe de chegar. E se estivermos falando de um submarino desaparecido? Aí a situação fica ainda mais complicada, né? Porque o destino final desses submarinos está literalmente mergulhado na escuridão. Mas não é a escuridão de uma noite sem estrelas, nem a penumbra causada por uma onda gigante invadindo o convés. Na maioria das vezes, é a escuridão profunda do fundo do mar. Ou então, o breu absoluto dentro de uma cabine apertada que virou o túmulo daqueles que ainda estavam vivos. Olá, pessoal! Quando um submarino afunda, ele leva consigo as únicas testemunhas do que realmente aconteceu. E não é raro que ele desapareça para sempre, sem deixar nenhum vestígio. Mas, de vez em quando, um submarino desses é encontrado por acaso, junto com a tripulação sepultada ali dentro. E aí, finalmente a verdade vem à tona, lançando luz sobre um mistério que parecia insolúvel. Vem comigo, eu sou o Deluca e estamos juntos aqui no canal Pipa. Hoje, a gente vai conhecer 3 histórias em que a razão do desaparecimento de submarinos foi finalmente desvendada. Greyback. O submarino americano Greyback SS-208, cujo próprio nome já sugeria a ideia de um retorno, acabou nunca voltando de uma de suas missões. Esse desaparecimento aconteceu há mais de 75 anos. No dia 28 de janeiro de 1944, o submarino partiu da base naval de Pearl Harbor, no Havaí, com 80 tripulantes a bordo. Era uma patrulha de rotina, a 10ª da embarcação, e o destino era a costa do Japão. Mas essa acabou sendo a sua última missão. A princípio não havia nenhum sinal de que uma tragédia estivesse prestes a acontecer. Mas considerando o cenário das operações submarinas durante a Segunda Guerra Mundial, dá para entender que cada saída para o mar era uma linha tênue entre a vida e a morte para esses tripulantes. Era como se cada um deles estivesse vivendo um equilíbrio sobre a lâmina de uma faca. Por isso, o simples fato de o Greyback ter conseguido zarpar pela 10ª vez já era algo digno de se considerar um golpe de sorte. Ainda mais porque, nas 9 patrulhas anteriores, o submarino já havia conquistado uma reputação impressionante. Só para dar um exemplo, na primeira patrulha entre 15 de fevereiro e 10 de abril de 1942, sob o comando do tenente Willard A. Sanders, a tripulação conseguiu afundar um enorme cargueiro de 3.291 toneladas de deslocamento. Além disso, o Greyback foi responsável por destruir o submarino japonês I-18, uma embarcação praticamente equivalente em categoria, o que é lembrado como uma de suas maiores conquistas. Esse ataque aconteceu durante a 5ª patrulha, no dia 3 de janeiro de 1943. E a 7ª patrulha também entrou para a história pelas vitórias que trouxe. No dia 25 de abril de 1943, durante essa missão, enquanto se deslocava do porto de Brisbane, o Greyback interceptou um comboio japonês composto por 7 navios cargueiros e 3 escoltas militares, e conseguiu afundar o cargueiro chamado Yodogawa Maru. Diante de tudo isso, o fato de a sorte ter abandonado o Greyback em sua 10ª patrulha não chegou a ser tão surpreendente assim. Mesmo assim, no começo, tudo parecia caminhar para um desfecho extremamente positivo. Afinal, as vitórias em combate se sucediam uma após a outra. No dia 24 de fevereiro de 1944, por exemplo, o capitão John Anderson Moore relatou o afundamento de um cargueiro da classe Tariyasu Maru. E no dia 19, no mesmo mês, havia informado a destruição de um navio da classe Tatsuta Maru. Pouco depois, outro cargueiro e um navio-tanque também foram danificados. E no relatório de 25 de fevereiro, o capitão informou que 4 torpedos haviam sido lançados, e 3 deles atingiram 2 cargueiros inimigos. Depois dessa sequência brilhante de relatórios, veio a ordem para que o Greyback retornasse ao porto de Midway. Mas no dia 7 de março, quando o submarino não apareceu na hora marcada, ficou claro que ele jamais voltaria. E no dia 30 de março de 1944, a perda total do Greyback foi oficialmente declarada. Assim, o submarino Greyback SS-208 passou a integrar a lista dos 52 submarinos americanos perdidos durante a Segunda Guerra Mundial.
Em um livro sobre a história dos submarinos, publicado em 1949, dizia-se que ele provavelmente havia afundado a 180 quilômetros a sudeste da ilha principal de Okinawa. No entanto, um pesquisador japonês chamado Yutaka Yazaki estudou registros da Marinha Imperial Japonesa e conseguiu desvendar todos os detalhes sobre o naufrágio do Greyback. Em 2018, ele propôs uma correção significativa nas coordenadas de onde o submarino teria afundado. Ficou comprovado que o Greyback foi atingido por uma bomba de 500 libras lançada por um bombardeiro embarcado no modelo Nakajima Tipo 97. O impacto da bomba provocou uma explosão direta no submarino, que afundou com todos os 80 tripulantes. Com essas informações em mãos, o pesquisador americano Tim Taylor, especialista em busca de naufrágios, iniciou as operações já no ano seguinte e conseguiu resultados quase imediatos. No dia 5 de junho de 2019, um drone subaquático localizou o naufrágio a 400 metros de profundidade. No dia seguinte, especialistas desceram até o local e conseguiram ler na lateral corroída do casco o nome USS Greyback. O submarino foi encontrado a 92 quilômetros da costa de Okinawa. E os familiares dos tripulantes foram informados de que os 80 marinheiros estavam ali sepultados. Em sinal de respeito, Tim Taylor e sua equipe leram em voz alta os nomes dos marinheiros, naquele que foi o local de descanso final de cada um deles. O misterioso submarino japonês encontrado perto do Havaí. Foi assim que parte da imprensa internacional descreveu a descoberta de um submarino em 2013 a 600 metros de profundidade ao sudoeste da ilha de Oahu. Aliás, Oahu é a terceira maior ilha do arquipélago do Havaí, que faz parte do estado americano de mesmo nome. Um dos protagonistas no processo de localização e identificação desse submarino foi o Instituto de Pesquisas Oceânicas do Havaí, o HURL. Desde 1992, esse instituto atua dentro de um programa da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, e um dos seus destaques é o uso dos submersíveis de águas profundas PICES 4 e 5 para encontrar embarcações afundadas na Segunda Guerra Mundial. Em uma dessas missões, o diretor da HURL avistou durante um mergulho um gigantesco submarino japonês. Na ocasião, ele estava acompanhado de 2 arqueólogos envolvidos na documentação de submarinos usados na Segunda Guerra. De acordo com a descrição do próprio diretor Kirby, o submarino tinha o tamanho de um campo de futebol. E, de fato, essa comparação dá uma boa ideia do quão imenso era aquele submarino. Na verdade, tratava-se de um dos 3 submarinos da classe I-400, um projeto exclusivo do Japão que combinava um submarino com um porta-aviões. Essa chamada submarino aeronaves podiam transportar de 3 a 4 aviões Aichi M6A Seiran, cada um capaz de carregar até 800 quilos de torpedos ou bombas. E o mais impressionante é que esse projeto foi totalmente concretizado. Ainda assim, dos 18 submarinos I-400 que estavam planejados, apenas 3 chegaram a ser construídos. E isso só aconteceu já nos momentos finais da guerra. Por isso, felizmente ou infelizmente, os 3 I-400 que entraram em operação entre 1944 e 1945 nunca chegaram a participar de combates. Com a rendição do Japão, os 3 submarinos acabaram tendo um destino trágico. Foram afundados no mar. Uma das razões por trás dessa decisão foi o interesse da União Soviética, então aliada dos Estados Unidos, em conhecer os detalhes técnicos dessas embarcações incomuns. Para evitar qualquer risco, os Estados Unidos decidiram, em 1946, afundar os submarinos aeronaves. Um desses submarinos voltou a ser localizado em 2013 e descobriu-se que era o primeiro I-400 que havia sido construído. E em agosto de 2013, essa descoberta foi oficialmente comunicada ao governo do Japão, hoje aliado dos Estados Unidos. O submersível coletor de pérolas. Ao contrário dos submarinos militares, é bem mais raro que ocorram incidentes estranhos com submersíveis civis. Mas um desses mistérios envoltos em enigmas foi finalmente desvendado há pouco tempo. A história gira em torno dos destroços de um submersível que há muito tempo decoravam as águas rasas perto de uma praia no Panamá. Essa relíquia enferrujada acabou virando uma espécie de atração turística, e os moradores locais acreditavam que se tratava dos restos de um submarino alemão ou japonês da Segunda Guerra Mundial, que por algum motivo desconhecido teria ido parar ali.
Mas, para surpresa até mesmo do arqueólogo James Delgado, que investigava o caso no início dos anos 2000, descobriu-se que aquele pequeno submersível era, na verdade, bem mais antigo. Graças à sua pesquisa, ficou claro que o veículo havia sido construído entre 1866 e 1869, com base nos desenhos de Julius Crowell, um inventor e empresário norte-americano. Crowell parecia estar muito à frente do seu tempo, e embora fosse brilhante, a maior parte de sua motivação estava voltada para o lucro. A razão por trás da criação desse submersível era coletar pérolas a partir de ostras perlíferas. E logo no primeiro mergulho da embarcação, os resultados foram impressionantes. Em apenas 4 horas, foram coletadas nada menos que 2.000 ostras. No entanto, nos 10 dias seguintes, todos os operários que haviam mergulhado até o fundo da baía usando o submersível começaram a apresentar sintomas de uma febre estranha e acabaram morrendo. Sem entender o que estava acontecendo com os trabalhadores, as pessoas passaram a acreditar que o submersível estava amaldiçoado e a empresa foi fechada. Só em 1908, décadas mais tarde, é que se descobriu que a verdadeira causa das mortes havia sido a doença descompressiva. Essa condição ocorre quando alguém sobe muito rápido das profundezas para a superfície. Durante um mergulho profundo, a pressão da água faz com que o nitrogênio se dissolva no sangue. Se a subida for feita de forma lenta e gradual, esse processo se reverte sem maiores problemas. Mas se o retorno à superfície for muito rápido, o nitrogênio forma bolhas no sangue, o que pode causar paralisia ou até mesmo a morte. E foi exatamente isso que aconteceu com os operários do submersível, e mais tarde, com o próprio Julius Crowell. Ele morreu em 1867 com sintomas atribuídos na época a uma febre, que depois se descobriu ser, na verdade, resultado da doença descompressiva. Com a morte do inventor do submersível, o projeto foi encerrado e os marinheiros voltaram para os Estados Unidos. 2 anos depois, decidiram retomar o empreendimento, reconstruíram o submersível e voltaram a cultivar pérolas. E novamente, muitos marinheiros morreram. Com isso, mais uma vez a coleta de pérolas foi encerrada e o submersível foi abandonado na enseada da ilha de San Telmo, no Panamá, onde acabou afundando e ficando ali, entregue ao tempo. Só restaram seus destroços, até que um arqueólogo curioso decidiu ir fundo no mistério e descobriu toda a verdade. Esses foram apenas 3 dos muitos casos misteriosos cujos segredos vieram à tona recentemente. E a pergunta que fica é: quantos outros segredos ainda estarão escondidos nas profundezas desse mar tão implacável e impiedoso? William Shakespeare escreveu: há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia. E sem dúvida, o fundo do mar ainda reserva descobertas incríveis. E se você curtiu o nosso vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.